Pergunto ao vento que passa notícias do meu país. O vento cala a desgraça, o vento nada me diz. O vento cala a desgraça, o vento nada me diz. Estas palavras do poema de Manuel Alegre, Trova do Vento que Passa, musicadas por António Portugal e habitualmente interpretadas por Adriano Correia de Oliveira, revelam-nos um tempo em que quase tudo se calava, em que poucos se atreviam a falar. Ouvir os que viveram tempos diferentes pode ser uma forma de suscitar a curiosidade para saber mais, uma oportunidade para entender diferentes pontos de vista, para desenvolver uma consciência crítica e empática. Nestas jornadas, procuramos trazer um pouco das histórias que marcam um período da nossa vida coletiva, mais especificamente a segunda metade do século XX, dando voz a alguns dos seus protagonistas. Para tal, convidámos os estudantes do programa 60+, a partilharem episódios que viveram ou que lhes foram contados, apelando à sua criatividade e à sua originalidade. Os registros que nos chegaram foram muito diversificados, nos conteúdos, na forma e na duração. Procurámos respeitar essa diversidade que mostra a singularidade das experiências e das sensibilidades, mas tivemos de fazer algumas adaptações, em particular quando as histórias eram muito longas. Esperamos ter sido fiéis às intenções dos que connosco partilharam um pouco das suas memórias. A todos, muito obrigada. Em 1954, eu, minha mãe e mais 3 irmãs embarcámos num navio rumo ao norte de Moçambique para nos encontrarmos com o pai que vivia no Lumbo, localidade em frente da bela ilha de Moçambique. Foi lá que fiz a minha primeira comunhão. Em 1956, o pai foi transferido para outra localidade, na Cala Porto. Foi aí que terminei a escola primária e arranjei muitos amiguinhos. Em 1960 foi lançada a primeira pedra para a construção de uma bela igreja que acabou de ser construída em 1964. Na Cala Porto cresceu e acabei por adotar essa como sendo a minha própria terra. Quando era criança, quando acabavam as aulas, a minha avó mandava-nos para a praia. Tínhamos uma casa na Ericeira e íamos para lá com uma irmã da minha avó e outra senhora. Era tempo demais, aquilo 3 meses na praia era para mim um horror, acho que eu nunca me esqueci disso, ainda hoje não gosto de praia, precisamente porque eu achava que estava lá há muito tempo, cheguei a pensar que já não voltava para casa e era mau realmente, e depois não havia as comunicações cá hoje, não há telemóveis, não há nada disso, estava uma semana sem ver a minha avó, o fim de semana que ela ia levar-nos coisas para a semana, e eu hoje até acho que aquilo era muito bom e muito giro, é que não achava piada nenhuma naquela altura, porque me sentia muito isolada, a Ericeira também não era naquela época o que é hoje, e não havia assim tantos meninos para nós estarmos, porque também aquilo, ir para a praia também não seria para toda a gente, com certeza. No fundo são aquelas coisas... Pronto, que nós achamos mal na altura, que somos crianças e não gostamos, e porque gostamos mais de outras coisas, e todas as pessoas até queriam que nós estivéssemos lá, porque naquela época achavam que a praia até era boa para tudo, curava tudo e era muito bom para tudo. Eu acho que o objetivo que era esse, já que meus tios tinha acontecido a mesma coisa, e acontecia com os netos. Vou contar uma história de quando eu tinha os meus 12 anos. Passou-se na povoação de Vilar Formoso, zona raiana, junto à fronteira, Portugal com Espanha. Existia ali muito contrabando na época.
A uma determinada altura eu fui passar férias a essa povoação, porque tinha lá familiares. Uma senhora que era contrabandista passava para o lado de cá o material que depois vendia. E então houve um episódio que se passou que a senhora ia sendo apanhada e nós, pessoal mais novo da minha idade, que andávamos por ali, ela pediu-nos ajuda, que ia passar um determinado material e que víssemos onde é que estava a guarda fiscal. E nós fomos verificar onde se encontravam e chamámos-lhe a atenção, os pontos principais onde havia a guarda fiscal. Ela passou noutra zona onde estava liberta. A determinada altura, alguém se apercebeu que ela estava a passar, trazia 2 sacos de produtos e não teve tempo sequer para os esconder nem nada, porque foi de imediato apanhada. E atirou com eles. Eu apanhei-os, porque ela tinha-me dito, se acontecesse alguma coisa, que apanhasse os sacos e que os escondesse, nem que fosse em casa de uma pessoa. E indicou-me mais ou menos onde é que eu devia deixar. Eu fui a correr sem ninguém me ver, porque era muito pequenita, e atirei com os sacos para dentro de casa de uma senhora, que as portas normalmente estavam abertas, com cortinados. Essas pessoas aperceberam-se o que é que se passava. Guardaram os sacos e esconderam-nos nas traseiras. Eles, entretanto, levaram a senhora contrabandista e foram à casa daquela senhora porque desconfiaram. Vir depois uma criança sair daquela casa. Foram lá, mas as pessoas disseram que não, puseram a casa à disposição para ser verificada. E, como elas lhe disseram aquilo, eles não entraram sequer. À noite, fomos lá e chamar a atenção de quem tinha sido, e eles disseram que já desconfiavam que era alguém, porque já não era a primeira vez que acontecia, mas que estivessem descansados que a mercadoria estava guardada e que fossem lá à noite buscar. Entretanto, a senhora, a dona, lá foi buscar o material e regressou a casa com ele sem problemas. Quando era eu uma criança, tinha os meus 8 anos, mas já lia. E então vi com a minha mãe a ler e na minha mente tinha que o termo terrorismo, comunismo, era do pior que podia haver, que se podia dizer. E ao chegar ao terminal rodoviário estava um autocarro com a inscrição turismo. Eu lia como terrorismo e era uma tragédia. Se a minha mãe não me explicasse o significado de turismo, eu não sei o que é que fazia. Tinha medo de morrer. Eu tenho uma história engraçada passada antes do 25 de Abril de 74. Eu era ainda jovem, tinha 18 anos e raramente passeava, os meus pais eram pobres. Então tive um convite de uma prima que vivia em França e que veio cá e me convidou para ir com ela à França. Ia passar lá 15 dias, eu fiquei super contente. Então fiz um requerimento e pedi o passaporte. Aguardava o passaporte impacientemente, até que veio a resposta. Passaporte recusado por suspeita de imigração. Que desilusão! Eu nunca tinha pensado em emigrar e tinha um emprego e era-me recusado o passaporte por esse motivo. Falei para o governo civil, que agora já nem existe, e reclamei. E a senhora disse-me, olha, agora está recusado, o senhor governador civil já não vai dar o dito por não dito. Mas eu quero ir à França. Olha, o que tem a fazer é fazer novo requerimento, anexa uma declaração do presidente da junta a garantir que a menina vai e volta e depois aguarda a resposta.
Então fiz isso, o presidente da junta por acaso até era o meu patrão. Então, ele passou a declaração, eu fiz novo requerimento e finalmente veio o passaporte. Eu fiquei muito contente, lá pude ir à França, os 15 dias, depois aconteceu um imprevisto, houve uma greve dos comboios em França, aqui em Portugal não se ouvia falar em greves, mas lá havia. Então acabei por ter que ficar mais 8 dias em França. Pronto, é uma breve história, só para contar as dificuldades que havia em nós sairmos do país. E eu nem tinha nada a ver com a política, mas era por suspeita de imigração. Eu fui estudante no tempo do fascismo, em que não havia a liberdade que vocês têm de falar, de trocar impressões. Eu estava numa casa universitária em Lisboa, uma casa chamada Dom Dinis, que não sei se ainda existe, e toda a gente da casa começou a ser presa. E de maneira que eu pus as barbas no molho e pensei, bom, antes disto, que isto me aconteça a mim, se conhecem a canção da altura do Adriano Correia de Oliveira, todos se vão, não é? Galiza fica sem homens que possam colher o teu pão. Era o caso. Na altura toda a gente fugia da PIDE para não ser preso, porque não se podia falar. E eu tinha algumas pedras que me levavam direitinho. De maneira que fugi e para não fazer como todos os outros, para não dar nas vistas, passei a fronteira em Vilar Formoso, ao lado de Vilar Formoso, a salto durante a noite, levava só um saco de viagem e depois apanhei um comboio de uma rede interna espanhola para não dar nas vistas. Não sei como é que foi, ainda hoje não consigo perceber como é que me descobriram. Eu estava num compartimento isolado, sozinho, e em Valladolid entraram dois guardas civis no compartimento e perguntaram os documentos. Na altura era preciso passaporte, eu não tinha, claro, porque a polícia não me dava passaporte. E eu não tinha, então fui preso. Trancaram à chave o compartimento e quando chegámos a Valladolid, saí acompanhado de 2 polícias, 2 guardas civis. O guarda civil era a polícia política. E fui dormir na primeira noite numa prisão da Guarda Civil, numa esteira de pedra. E depois no dia seguinte fui então mudado para uma prisão normal. E eu não era propriamente um assassino, um malandro, mas de facto fui preso e levava, quando mudei de prisão, levava o saco, puseram umas algemas, como se eu fosse algum assassino, puseram umas algemas. E o saco só tinha que levar entre as pernas, porque não dava jeito de um lado nem do outro. E ele ia a pé, estive a levar-me a pé, de uma prisão para a outra. E eu tinha 19 anos. Bom, fui então levado para a prisão, uma prisão muito gira, porque era tipo Alcatraz. Nunca viram as prisões, nem filme, as prisões de Alcatraz. São em semicírculo e têm 3 andares e tem as grades todas viradas para o hall, para aquele semicírculo, que era um semicírculo com as condições acústicas bestiais. Eles celebravam missa todos os domingos. Depois disto, eu pensei, eu tenho que me ir embora, eu tenho que arranjar uma maneira de me safar. E então decidi fazer um requerimento ao Alcaide. E redigi no meu espanhol, não sei venir daqui como político, pero soy venido a ver mi novia. Lembro perfeitamente destas palavras, escrevi à mão, não é? Na cela. E depois entreguei a um guarda para ele entregar na secretaria. E, como era mentira, o tempo todo que eu estive à espera de resposta foi um tempo de muitos nervos, de muita ansiedade, porque aquilo era mentira, se eles descobrissem. Passado aí 8, 10 dias,
chamaram-me na cela, um guarda veio-me chamar para ir à secretaria, onde estava o diretor da prisão. E então, tipo, no passado daquilo à máquina, não era o computador, era a máquina, tinha passado o requerimento à máquina e tinha intervalos, isso é que me tramou. Porque onde eu escrevi, sou Avenida Haver Minóvia, o tipo deixou um espaço, e depois morador Calha e outro espaço, ó diabo. E depois completa. E eu assim, agora não me vem nenhum nome de uma mulher espanhola, sou Avenida Haver Minóvia. Só me vinha, por incrível que pareça, só vinha as grandes atrizes espanholas daquele momento, que já não vos dizem nada, que era a Carmen Sevilha e a Maru Rita Dias. Mas eu não podia pôr nenhum destes nomes que dava muito nas vistas, não é? E eu não conseguia encontrar um nome. E então, pensei, não tinha mais solução disso. Deixa-me ver, eu quero reler tudo para ver se está conforme aquilo que eu escrevi. E não estava nada a reler, estava a pensar mesmo só no nome de uma espanhola qualquer. E não me vinha com aquele nervoso, não vinha. Então, de repente, tive um relâmpago que foi. Juntei os dois nomes, Carmen Sevilha, Maru Rita Dias. A gente pôs Carmen Dias. Juntei os dois. Perfeito. E depois, moradora Calha. Eu andava a ler um livro de Emílio Zola e pus Calha, Emílio Zola, número 26. Os tipos mandaram-me embora para a cela, fui para a cela, mas todo o tempo... e depois dizia que pagavam um guarda que me fosse pôr à fronteira, porque tinha sido preso sem necessidade, porque só não tinha era passaporte, o resto... Bom, todos estes dias que estiveram para vir a resposta, eu estive lá há cerca de 2 meses, e os dias que estive à espera da resposta estava com uma ansiedade fantástica, com medo que não fosse descobrido, se calhar não havia nenhuma Calha de Emílio Zola em Valladolid, não é? Mas, passado um tempo, 2, 3 semanas, não sei, mandaram-me chamar, um guarda civil, a paisana, disse, vamos lá então, vais para Portugal, não sei o quê, vens comigo. E levou-me para a estação. E lá tirou-me a algema e disse, agora compra lá. Eu tinha dito no requerimento que pagava o bilhete a um polícia que me fosse lá pôr, à fronteira. E chegado à estação, ele disse, vai tirar os bilhetes. Todos nós sabemos como era a escola primária nos anos 60. Não era fácil para os alunos, nem para os pais. Os pais precisavam dos filhos para trabalhar nas lides domésticas. Cuidar dos animais, cuidar dos irmãos mais novos. E havia sempre muito trabalho para aquelas crianças com 6, 7, 8 anos. Mas eles tinham que ir à escola. E na escola, o professor pedia-lhes os trabalhos, não é? As lições preparadas, os trabalhos feitos que o professor mandava fazer em casa. E o problema é que eles chegavam à escola e nem sabiam a lição, nem levavam os trabalhos feitos. E depois o que é que lhes acontecia? Bom, um castigo. E não eram castigos assim muito fáceis. Nós hoje temos ouvido falar nas reguadas daquele tempo. Olha que as reguadas daquele tempo eram mesmo a doer. Eram mesmo, eu diria mesmo, eram muito violentas. A pele das mãos ficava a arder. Havia alunos que, infelizmente, apanhavam reguadas quase diariamente. Era uma loucura. Os pais em casa eram analfabetos, também não sabiam explicar. E os filhos não dispunham de tempo para trabalhar para a escola, eram trabalhos para os pais. E como eles normalmente tinham, as famílias eram sempre muito grandes, e os filhos eram importantes até mesmo para a economia doméstica. Portanto, era o que era feito por uma criança já não precisava ser feito por um adulto, mesmo coisas simples que fossem. De modo que os pais também diziam ou pensavam, então eu não sei ler nem escrever, mas
fiz sempre, toda a minha vida, porque é que os meus filhos vão saber ler e escrever? Eu governo a minha vida como aqueles que governam que sabendo ler e escrever. Portanto, é a mesma coisa. E achavam que a escola era uma coisa de segundo ou terceiro plano. Não era importante a escola. Estavam enganados, claro. De modo que, muitas vezes, os alunos, com medo de apanhar reguadas na escola, o que é que eles faziam? Muitas vezes faltavam à escola, sem conhecimento dos pais. Saíam de casa de manhã, começou-se para a escola, e regressavam à mesma hora como se viessem da escola. E pelo meio andavam por lá a vaguear, e às vezes andavam assim semanas e até meses, até que eram descobertos. Depois apanhavam de duas maneiras. Apanhavam em casa pelos pais e apanhavam na escola pela professora. Bom, mas isso é só para dizer que nos anos 60 e até 70 os alunos da primária tinham uma vida muito difícil, porque muitas vezes tinham que palmilhar 2, 3 quilómetros de distância, debaixo de chuva, debaixo de sol. Não era fácil. Deus, Pátria e Família era a trilogia da Educação Nacional e Diário do Estado Novo. Trilogia essa vigente nos anos 60, tendo à frente a figura imponente de Salazar. O movimento e os seus ideais que propagavam não era aparentemente respaldado pelo magistério da Igreja. Portugal teve, como sabemos, mais de 40 anos de regime político ditatorial, autoritário, autocrata e corporativista. O lema que tem guiado também a direita conservadora em Portugal, como sabemos, embora mais recentemente tendo-lhe acrescentado a palavra trabalho. Este guião do Estado Novo significa que havia um só Deus, uma única pátria e um só tipo de família. Já era de resto usado por Mussolini durante os anos 20 em Itália, anos de fascismo, à frente do Partido Nacional Fascista, mais ou menos entre 1922 e 1943. A pátria, esta vertente, era o nosso lar, era o Portugal continental da Aquém e da Alemar, formado, portanto, como disse, pelo continente, Angola, Moçambique, Guiné, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Daí acontecer a guerra no ultramar, em resposta aos movimentos ditos terroristas que pretendiam a libertação das suas terras, apoiados inequivocamente por potências estrangeiras. A família significava que o pai recebia a autoridade da pátria e, por sua vez, diretamente de Deus. De resto, nesta fase de obscurantismo, confundia-se frequentemente autoritarismo com respeito e era transversal à sociedade e ao exercício político o lema quero, posso e mando. A mulher tinha uma posição em que era totalmente submissa e o objetivo fundamental da mulher em Portugal, à época, era procriar e criar os filhos. Os jovens não tinham voz e o analfabetismo tinha uma taxa superior a 25%. A oposição política, essa existia, embora escondida no país, era importante também na altura para ajudar a manter o regime a polícia política. A PIDE inicialmente nasceu como Polícia de Segurança do Estado, mas acabou por se transformar na PIDE. A PIDE, cujo acrónimo significa Polícia Internacional e Defesa do Estado. Esta PIDE era o cimento para a parede que impedia os atrevimentos dos que ousavam pensar e agir de maneira diferente, prendia, perseguia e matava cidadãos. De resto, aconteceu com muitos dos nossos cidadãos, dentro e fora do país, e sabemos todos da armadilha que foi montada ao general Humberto Delgado, o general sem medo, que ousou tentar apiar Salazar do poder de modo democrático, em eleições ditas democráticas, na década de 50. Foi atribuída uma armadilha e morreu.
a experiência que teve enquanto estudante universitário no ano de 1973-74, ano de entrada na Faculdade de Direito de Lisboa, e da turbulência política subsequente ao 25 de Abril, em contraponto com o obscurantismo político e a repressão que existia no regime anterior em todos os meios, designadamente no estudantil. No caso pessoal, a saída da província para Lisboa, completamente fechado em termos políticos, abre horizontes totalmente diferentes e, de facto, na província de onde saí, acabava por ter limitações não só, portanto, de caráter económico, como também de caráter informativo. Essa circunstância condicionou depois a própria integração no ambiente universitário, porque também tive de trabalhar e estudar para aceder a algum grau académico. De facto, antes do 25 de Abril, e como todos sabem, as escolas comerciais e industriais eram para a classe operária, em regra, e os liceus eram para as elites. Quem acedia ao liceu, como aconteceu no meu caso, que implicariam algum poder económico, designadamente no caso de colégios privados, não é assim? Essa situação, portanto, era extremamente marcante. Qualquer saída de rumo. Existia, como sabem também, a ligação muito próxima entre a Igreja e o Estado. A Igreja controlava, de facto, os pensamentos, consciências, e designadamente nas leituras, porque todos os livros obedeciam àquilo que a Igreja autorizava, o Nihil obstat, que era a regra, e por seu lado, como sabem também, o regime, através da censura, controlava todas as publicações que podiam ou não ser, de facto, expostas e, portanto, que o público poderia aceder. Isso verificava-se não só nos jornais, mas também nos livros e em todas as publicações. Quer dizer que não tive a oportunidade de acompanhar muitas das manifestações, a não ser de passagem, porque de facto o tempo de trabalho e o tempo de estudo ocupavam-me todo o tempo, mas tive o privilégio de acompanhar com vários, portanto, colegas de curso que, portanto, na altura frequentavam também a Faculdade de Direito de Lisboa. Antes, portanto, do 25 de Abril, recordo-me agora, portanto, que o Saldanha Sanches e outros tinham sido perseguidos politicamente. Depois do 25 de Abril, de facto, surge toda a efervescência partidária. Foram tempos bastante difíceis, porque alguns colegas com menos possibilidades tiveram mesmo que interromper os estudos. Não aconteceu comigo porque estava a trabalhar e conseguia, portanto, suportar todo o balanço económico. Foi um período de muita luta política, de 1973-74, eu recordo-me nas ruas de Lisboa e, portanto, havia agitação social. Nos primeiros tempos ainda se notava, de facto, bastante receio das pessoas, porque vinham de um regime bastante opressivo.
Isso foi-se diluindo e, de facto, o ambiente político do país aos poucos foi-se equilibrando, mas recordo-me designadamente da vinda dos ditos retornados, das manifestações deles junto da Assembleia da República e da efervescência em que se encontravam para, de facto, serem aceites e para poderem ter alguma integração. Recordo-me de uma vez que passei à frente de São Bento e estavam numa manifestação e todos revoltados porque queriam, de facto, que fossem admitidos. A parte de Abril, felizmente, dá-se a massificação, a sociedade abre, com toda a certeza que nem tudo, e nós vemos isso diariamente, é positivo, mas temos de reconhecer que esta abertura do ensino a todas as pessoas e, portanto, a possibilidade de estudar acaba por ser uma das grandes diferenças que o 25 de Abril traz, que é extremamente importante para que o país se desenvolva. Memórias dos nossos 18, 20 anos. Ponto 1. Consciência política e social. Apesar da repressão política que se fazia sentir em todos os domínios, havia uma consciência social e política contra o Estado fascista anterior ao 25 de abril de 1974. Liam-se livros proibidos, contestava-se em segredo as políticas do governo e aspirava-se por uma sociedade mais justa, económica e socialmente, com liberdade para pensar e falar. No entanto, esta consciência não era generalizada. Ponto 2. Os nossos interesses. Como jovens, a música e o convívio entre amigos estava diariamente presente. Adorávamos o rock anglo-saxónico, tais como os Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd e tantos outros que animavam as festas de aniversário e de garagem que alguns organizavam. O amor andava sempre no ar, mais platónico que físico. Ponto 3. As nossas relações sociais. Alguns de nós seguiam o ensino superior, outros não. As razões económicas eram determinantes. Para estes últimos não era raro começar a pensar em constituir família. O ingresso no mundo do trabalho, após o secundário, era mais frequente do que atualmente. Ponto 4. Relações familiares. A família era o suporte de retaguarda, mas, nesta idade, os nossos interesses eram os amigos e as namoradas e, em alguns casos, encontrar um bom emprego que nos libertasse da dependência dos pais. Ponto 5. Percepção do mundo. A informação sobre o mundo não era comparável aos dias de hoje. As notícias eram sobretudo de âmbito nacional e pouco interessantes para os jovens como nós. As notícias eram difundidas pela rádio, 2 canais de TV e jornais. O nosso mundo era praticamente a nossa escola, cidade e o país. Pouco se viajava comparado com as gerações atuais. Ponto 6. A Revolução do 25 de Abril de 1974. Para alguns, mais politizados, ideias de esquerda, fortemente romantizadas, eram ideais secretamente defendidos entre amigos. Ao dar-se o 25 de Abril de 1974, uma explosão social, política e de mentalidades eclodiu. Nada passou a ser como antes. A liberdade viveu-se com uma intensidade sem precedentes, com grandes esperanças num país mais justo, económica e socialmente, e os jovens sentiam ser agentes dessa mudança a par das classes sociais mais desfavorecidas e mais urbanas, alterando a perspectiva de futuro que estava condicionada pela obrigação de ser recrutado para a guerra colonial ou, em alternativa, a possibilidade de fugir à mesma.